cidade, entre montanhas das Minas Gerais. Um pequeno arraial, entre fazendas e impérios, nos caminhos da estrada real. Bicas faz 100 anos, cheia de encantos e histórias pra contar. Sua riqueza é seu povo, que trabalha e constrói esse lugar. Tem comércio promissor, tem Danilo jogador, tem artistas e tem religião. Tem beleza que encanta, o santuário de Água Santa, tem o horto e a melhor exposição. Bicas faz 100 anos. Vamos viajar no túnel do tempo. Túnel do tempo da história de Bicas. Uma viagem maravilhosa, cheia de acontecimentos, de fatos e narrativas, em que vamos ver como tudo aconteceu lá atrás para que nós chegássemos aonde estamos hoje. Um legado para as futuras gerações e a nossa geração. Com esse trabalho, compilados com muito carinho, muita atenção em pesquisa, está sendo construída uma equipe que vai mostrar a toda a sociedade de Bicas os passo a passo dos acontecimentos. E ao mesmo tempo, sem pretensão de se tornar um documento definitivo, pois a história não é definitiva, ela é dinâmica, ela sempre se reconstrói através de novos documentos e novas fontes, né, literárias e jornais. Pretendemos deixar esse trabalho como uma fonte de partida para a futura geração continuar o seu trabalho. É com esse espírito de construção que queremos trazer a luz da nossa história para o nosso presente com um olhar para o futuro. No período colonial, a capitania de Minas Gerais viveu o auge do ciclo do ouro e das pedras preciosas. A região da mineração, centralizada em Vila Rica, hoje Ouro Preto, era ligada ao Rio de Janeiro pelo pioneiro caminho chamado de Caminho Velho. Esse caminho descia por Baipendi e Passa Quatro, alcançava o Vale do Paraíba em Guaratinguetá, no estado de São Paulo, e daí descia a Serra do Mar, por onde os tropeiros chegavam a Paraty, no litoral fluminense. Dali, o Rio de Janeiro era alcançado por pequenas embarcações marítimas, frequentemente assediadas por piratas franceses e corsários ingleses. Querendo evitar o assédio da pirataria e, ao mesmo tempo, encurtar a ligação da corte com a região de Minas Gerais, o governador da capitania do Rio de Janeiro,
Arthur de Sá, em 1698, iniciou a abertura de uma picada que, em pouco tempo, permitia a passagem de pedestres. Era o início do caminho novo que, das proximidades de Borda do Campo, hoje Barbacena, descia pelo Vale do Paraibuna, passava por Paraíba do Sul, atravessava o Paraíba e a Serra do Couto, onde hoje vicejam as cidades de Pati de Alferes e Miguel Pereira, para terminarem no Porto Estrela. Dali, os tropeiros desciam o rio em pequenas embarcações, alcançavam a Baía de Guarabara e chegavam ao Rio de Janeiro. A região a leste do Vale do Paraibuna, denominada das Matas, era considerada área proibida ao desbravamento e povoamento. Naqueles sertões só havia a mata, montanhas, índios, poucos rios e nenhuma riqueza mineral. Próxima ao litoral, aqueles sertões de matas quase indevassáveis se tornaram em áreas proibidas e contra quem pretendesse fugir do fisco e entregar-se ao contrabando de riquezas. A decadência da mineração foi o fator determinante para que a região das matas proibidas fosse liberada ao desbravamento e povoação. Como as capitanias hereditárias eram áreas muito grandes, era comum que elas fossem divididas em espaços de terra menores, chamados de sesmaria. Sesmaria era um lote de terra distribuído a um beneficiário, em nome do rei de Portugal, com o objetivo de cultivar terras virgens e se comprometiam a colonizá-lo dentro de um prazo previamente estabelecido. Sesmeiros foram se fixando em diferentes pontos, onde erguiam abrigos, ranchos, onde o homem pousava, a marca do cristianismo era ali instalada. Em 1814, Domingos Ferreira Marques e sua esposa, Feliciana Francisca Dias, solicitaram ao donatário da capitania de Minas Gerais parte das terras disponíveis em nossa região. Essas terras, outrora pertencentes à área proibida, agora estavam disponíveis e desabitadas. Em 1816, obtiveram a aprovação da doação e em 1818 tomaram posse. Foram mais de uma sesmaria, sendo a principal a Sesmaria Bom Sucesso. As sesmarias de Domingos Ferreira Marques, aliás, não era uma sesmaria só. A principal era a de Bom Sucesso, mas havia mais duas outras áreas de sesmarias também, que as áreas totais são desconhecidas. Não havia muita precisão naquela época nas medidas, havia muitas divergências. Mas se a gente for parar e olhar no tempo, conforme os relatos que surgiram tempos depois, que são corroborados pela história oral, que às vezes são registrados nos jornais ao longo do tempo e vai ganhando contorno histórico, podemos dizer que essas áreas atualmente equivalem às cidades de Guarará, Bicas, Maripá de Minas, parte de Rochedo de Minas. Ou seja, como podemos ver, são extensões territoriais bastante significativas. Domingos Ferreira Marques, inspirado pela esposa Feliciana Francisca Dias, devota do Divino Espírito Santo, doara em 1828 40 alqueires de terras para a criação de um curato, que se chamou Divino Espírito Santo, atualmente Guarará. O termo curato, usado na época, era a denominação dada às terras entregues à administração de um padre. Inicialmente, criava-se uma capela e, com o tempo ao seu redor, surgiam pouco a pouco pequenas casas que terminavam formando uma irmandade. Nesse ponto, começa-se a construção da primeira igreja aqui na região, região central do Distrito do Espírito Santo, que foi em 1830. Depois, tempos depois, em 1842, iniciou a construção da atual matriz.
A 2 quilômetros do Curato do Divino Espírito Santo, havia um povoado conhecido como Arraial das Taboas. Assim denominado pela presença abundante de uma vegetação conhecida como taboa. Por entre pequenas grotas, brotavam nascentes de águas límpidas que desciam por todo o vale. Em 1855, foi fundada a Irmandade do Divino Espírito Santo, com mais de 260 membros. Essa Irmandade administrava o pequeno povoado da época e, a partir de 1868, foi elevado à categoria de paróquia. Com o decorrer do tempo, fazendas e pequenas propriedades foram surgindo a partir das vendas das terras da Sesmaria Bom Sucesso. Uma delas era a Fazenda Saracura, produtora de café. Naquela época, o café era o produto mais lucrativo e o principal produto de exportação. O braço escravo era a única mão de obra disponível até o dia em que foram libertados pela histórica Lei Áurea, assinada pela Princesa Isabel. Trabalhando de sol a sol, sem descanso, sem remuneração, sofrendo maus tratos, vivendo de forma desumana, homens e mulheres foram por muito tempo a força que movimentava a economia. O trabalho servil era utilizado em todas as atividades braçais. Para comercializar os produtos eram necessários centenas de moares, conduzidos por tropeiros. O trabalho que realizavam os tornavam imprescindíveis para o comércio da época. Levavam café com outros produtos para a corte imperial na cidade do Rio de Janeiro. E no retorno, traziam produtos refinados e importados de outros países, além do sal vindo do Rio Grande do Norte por meio de navios. Os primeiros ranchos de tropeiros, primeiras trilhas, primeiras picadas, como se dizia na época, que foram abertas na região, elas conectavam o entorno de Mar de Espanha, passando pelo Arraial do Espírito Santo, que é Guarará, sentido a Bicas, que na ocasião não existia, descendo a serra, que seria a Serra das Bicas, sentido São João, para chegar no Rio Novo e daí caminho para Rio Pomba e outras localidades daquela região, sentido a Ouro Preto. A partir dessa expansão da presença dos tropeiros, começa a haver uma maior movimentação na região. A região começa a atrair outros moradores. Com isso, o então distrito do Espírito Santo, que pertencia a Mar de Espanha, passa a se desenvolver e a ser o centro de parada desses tropeiros. Um dos locais de parada era o Rancho das Bicas, situado na Serra das Bicas. Dali, partiu em sentido à Fazenda Saracura, no Arraial das Taboas. De fazenda em fazenda, os primitivos caminhos permitiam aos tropeiros e viajantes chegar a um lugar qualquer, principalmente nas barrancas dos rios fronteiriços, já sabendo que na outra margem não encontraria melhor situação. Mas era por eles que a produção de café tinha que chegar ao Porto de Piedade, no fundo da Baía de Guanabara, ou no porto da Vila de Cava, no Rio Iguaçu. Existem obras de arte falando dos tropeiros, seguindo por trilhas descendo a Serra de Petrópolis, ou seja, nem lá que estava próximo da capital ainda tinham estradas rurais, né? Barreiras caindo, tendo que passar por aquele trecho. Quantos locais, quantos locais difíceis e, mais importante, perigosíssimos. A gente fica sempre com aquela imagem romântica do burrinho com as sacas de café, o cavalo e coisa, mas não, nós temos que pensar em todo o trabalho que era. Um trajeto dificílimo, transpor a Serra de Petrópolis, era dificílimo. Imagina quantos dias, semanas levava-se para transportar esse café daqui até os portos onde esse café ia para fora do Brasil. Imagina quantos dias levava. E eles tinham que dormir, acampar, dormir.
como Bicas, né? A Serra das Bicas, que era um dos pontos de acampamento dos tropeiros. Os tropeiros, eles não só levavam a mercadoria, o café, que era principal, mas outras mercadorias, fumo e tantas outras mercadorias que eram produzidas em toda a nossa região. Mas eles também traziam produtos para cá. Nós estávamos longe da capital. E o único acesso, parando para pensar num país da dimensão do nosso país, a nossa região, vamos pensar só na nossa região, Minas Gerais. Isso chegava a Ouro Preto, esses tropeiros que passavam por aqui, o destino era, grande parte dessas mercadorias era Ouro Preto. Do mesmo jeito que o café o objetivo era do café chegar no Rio, para chegar no porto e ser exportado, chegava muito material importado. O Brasil não era produtor de grandes coisas, então muita coisa era importada, e quem trazia para o interior, o estado de Minas Gerais, por exemplo, como nós estamos aqui, eram os tropeiros. Eles eram fundamentais para esse transporte. Entre eles, podemos citar Antônio José Gomes Bastos, que tempos depois receberia o título de Barão de Catas Altas, que levou a vida de tropeiro durante alguns anos até casar-se. Quando deixou esse serviço, investiu suas economias em terras, dedicou-se ao cultivo do café e da cana. Década de 1870. Impulsionada pela produção de café, a região do Curato do Divino Espírito Santo de Mar de Espanha, que atualmente compreenderia as terras de Guarará, Bicas e Maripá, crescia de forma expressiva na década de 1870. O censo realizado em 1872 registrou 6.197 habitantes no Curato, que na época era apenas um povoado. Para melhor compreendermos o tamanho desse crescimento populacional, vamos comparar com a população de Mar de Espanha, uma das maiores produtoras de café da região, que, segundo esse mesmo censo, registrava uma população de 12.864 habitantes. Dos 6.197 habitantes, eram livres 2.177 homens, 1.898 mulheres. Eram escravos 1.255 homens e 867 mulheres. Em 1º de dezembro de 1873, o Curato passa à categoria de freguesia de Mar de Espanha, equivalente a um distrito. A partir daí, o povoado passa a ser administrado pela Câmara de Mar de Espanha. A produção de café cresce cada vez mais. Toda a região da cidade de Mar de Espanha, Sarandi e o Espírito Santo de Mar de Espanha, que atualmente corresponde toda a região de Guarará, Bicas e Maripá, produziam 250 mil arrobas de café, ou seja, 3.750.000 quilos. Todo esse café era transportado no lombo de burros. A dificuldade do transporte de café fez com que fazendeiros da região se reunissem na estação de Serraria, por onde já passava a ferrovia Dom Pedro II. Ali discutiram em assembleia a criação de uma ferrovia que ligaria Serraria a Mar de Espanha. Eles optaram para a União Mineira partir de Serraria, eles não tinham como chegar no Rio. E se já existia uma ferrovia pronta, que era a Dom Pedro II, passava por Serraria, eles decidiram iniciar a União Mineira na estação de Serraria. De um lado da estação era a bitola larga, de 1,60 m, de um trilho ou outro, a distância de um trilho ou outro, da Dom Pedro II. Do outro lado, a bitola estreita de 1 metro, que era a partida do trem da Estrada de Ferro União Mineira. Fundaram, então, a Companhia da Estrada de Ferro União Mineira. Essa proposta fora feita pelo fazendeiro e desembargador Pedro Alcântara de Cerqueira Leite, pelo engenheiro Pedro Betim Paes Leme e pelo comendador Francisco Ferreira Assis Fonseca. Para isso ser possível, era necessária uma lei que concedesse o direito de exploração da ferrovia.
utilizando de muita influência política. Os cafeicultores conseguiram a promulgação da Lei número 2224 em 13 de junho de 1876, publicado no livro da Lei Mineira, que dava concessão da construção da Estrada de Ferro a Francisco Ferreira Assis Fonseca e Pedro Betim Paes Leme, que ligaria Serraria a Mar de Espanha e a São João Nepomuceno. É interessante observar que o relatório de Pedro Betim não havia nenhuma referência a Bicas, o que fortalece a tese de que a nossa cidade não existia até aquela época. Abre aspas. Já se acham designados os lugares das estações. Trata-se agora de organizar os respectivos projetos para se pôr em asta pública as suas construções. Tudo será feito a tempo de maneira a não haver atraso na obra. A estação terminal desta primeira seção, cujas obras já se acham adjudicadas, não pode ser colocada mesmo no Arraial do Espírito Santo, como era de nossa intenção e mais ardente desejo. As dificuldades deste primeiro traçado, por um lado, e as condições de um fácil prolongamento para São João, a que tínhamos que atender, por outro, demoveram-nos do primeiro intento, obrigando a designar para esta estação o lugar denominado Taboas, a cerca de 2 quilômetros do Arraial do Espírito Santo. Primeiro documento histórico da origem de Bicas. O trem deveria passar por Mar de Espanha e a Vila do Espírito Santo. Tinha que passar por Mar de Espanha também. O mesmo problema que o Pedro Betim encontrou para que o trem passasse em Guarará, a Vila do Espírito Santo, o custo, o aumento de custo, construção de pontes e túneis, e enfrentar para o trem passar em Mar de Espanha. Então, ele encontrou, nesse mesmo relatório, ele cita que para atender, do mesmo jeito que para atender a Vila do Espírito Santo, o trem passaria por um lugar chamado Taboas, Bicas, Mar de Espanha, o trem passaria pela Vila de São Pedro, hoje Piquiri. Ou seja, a estação de Bicas foi construída para atender a produção, ao escoamento da produção do café da Vila do Espírito Santo. E a construção da estação de São Pedro, Piquiri, era para escoar a produção de Mar de Espanha e Sarandira. A estação de São Pedro, geograficamente, ela fica quase que no meio entre Mar de Espanha e Sarandira. A estação de Bicas, ela foi inaugurada em 9 de setembro de 1879. As duas estações, Piquiri e Santa Helena, elas foram inauguradas no dia 7 de julho de 1879. Mas eram inauguradas, para ser inaugurada, naturalmente o trem tinha que chegar. E mais importante, para ela ser construída, o trem tinha que chegar até ela. Então, à medida que o trem ia avançando, ele chegou, por exemplo, a Piquiri, iniciou a construção de Piquiri e avançaram, enquanto a estação de Piquiri estava sendo construída, avançaram a construção até Santa Helena. Piquiri, por já ser uma vila, já era um distrito grande em relação para a época, né? A estação de Piquiri foi construída nos moldes de estação de município mesmo, de sede de município, toda em alvenaria. A construção do primeiro trecho durou precisamente 3 anos. Mesmo vencendo 2 difíceis serras, numa época em que não existiam tratores e outros equipamentos além de enxadões, picaretas, enxadas, pás, esteiras de couro de boi e dinamite para explodir pedreiras. Acresce-se a importância dessa obra o fato de não ser permitido o braço escravo, conforme a recomendação do imperador Dom Pedro II. A mão de obra era composta na maioria de ex-escravos e imigrantes europeus recrutados no cais do Rio de Janeiro, a fim de executarem atividades específicas, já que o país não dispunha de mão de obra qualificada. O engenheiro responsável pela construção da ferrovia era descendente do bandeirante Fernão Dias Paes Leme, o caçador de esmeraldas, e de seu filho Garcia Rodrigues Paes, responsável pela abertura do Caminho Novo
em 1704, entre a região do Garimpo de Minas Gerais e a cidade do Rio de Janeiro. As grandes dificuldades na construção da estrada de ferro União Mineira fez com que o engenheiro topógrafo Pedro Betim mudasse o trajeto traçado. Inicialmente, conforme fora previsto, passaria por Silveira Lobo e Sossego, inauguradas em 13 de maio de 1879. Mas não foi possível passar por Mar de Espanha, pela dificuldade topográfica. O trajeto passou por Pequeri, localidade próxima a Sarandi, de um lado, a apenas 8 quilômetros, e Mar de Espanha, do outro, a apenas 14 quilômetros, assegurando a construção da estação, inaugurada em 7 de julho de 1879, que daria origem ao povoado de Pequeri. Em seguida, veio a inauguração da estação de Santa Helena, também em 7 de julho de 1879, e de Bicas, ainda, Arraial das Saboas, em 9 de setembro de 1879. O topônimo de Bicas foi sugerido pelo engenheiro Pedro Betim Paes Leme, ao dar o nome de Bicas à estação ferroviária aqui construída, por se achar localizada no alto da serra conhecida por Serra das Bicas. Nesta serra, naquela época, havia um rancho de tropeiros de propriedade de Joaquim José Teixeira. Os tropeiros, quando queriam se referir a este rancho, referiam sempre ao Rancho das Bicas pela sua localização. Esse rancho, posteriormente, mudou de proprietário para Antônio Gonçalves de Souza Júnior e, com a morte deste, para sua viúva, Dona Ana. Os dois eram conhecidos como Antônio das Bicas e Ana das Bicas. E assim foi dado o nome à estação e à povoação que se formava em torno da estação de Bicas, que pertencia ao distrito do Espírito Santo, até sua emancipação, que só ocorreu em 1923. Extra, extra, extra! O jornal Atualidade de Ouro Preto noticiou em 20 de setembro de 1879 a inauguração da estação de Bicas. União Mineira. No dia 9 do corrente, inaugurou-se a estação das Bicas, da linha férrea União Mineira, no alto da serra do mesmo nome, a 1 quilômetro apenas de distância da divisa do município do Rio Novo. Estiveram presentes, além da diretoria da estrada, grande número de cavalheiros e pessoas gradas dos municípios do Juiz de Fora, Rio Novo e Mar de Espanha, elevando-se o número das pessoas presentes a 1.200. Foi oferecido à diretoria um esplêndido banquete de 200 talheres, em que tomaram parte todas as pessoas presentes, reinando sempre ordem e entusiasmo no povo. Foram feitos muitos brindes à diretoria, aos cavalheiros que se esforçaram para a realidade desta empresa, sobre todos o conselheiro Silveira Lobo e Monsenhor José Augusto, que se achavam presentes. Em janeiro, deve ser aberta a estação de São João Nepomuceno, a 30 quilômetros das Bicas, cujo leito está concluído, dependendo apenas de um corte na serra, o que se conseguirá em menos de 30 dias. A oficina de Bicas nasceu com a estrada de ferro para atender à manutenção dos trens. Pequena no início, contava com operários europeus, notadamente belgas, franceses e italianos. O Brasil era carente de recursos humanos qualificados. Em 1881, Dom Pedro II viaja pela ferrovia União Mineira e desce em Bicas. Fato narrado em seu diário, documento de valor histórico e cultural da estação ferroviária e da própria ferrovia para Bicas. É o trecho do diário de Dom Pedro II, volume 25, de 28 de abril de 1881. Abre aspas. Segui depois do almoço às 11h50. Antes do Assis, parei na estação de Bicas, que é quase um arraial formado há 2 anos.
As oficinas em Ponto Pequeno agradaram-me. Também visitei um engenho de preparar café da vizinhança, na razão de 800 arrobas por dia, feito por fulano Melo. Enfim, a digressão da estrada de ferro União Mineira, 82 quilômetros e não 84, agradou-me muitíssimo. Querem levar a estrada até o Rio Pomba. Quase toda cidade ela nasce tendo como ponto central uma igreja matriz, né? Quase todas as cidades, se a gente for. Bicas não. Bicas nasceu no entorno de uma estação. Com a chegada da estação, o progresso natural e a invasão de pessoas, porque todo mundo veio atrás desse progresso, é momento histórico para a nossa cidade, que foi a chegada desse grande número de famílias estrangeiras que até hoje, quantos sobrenomes estrangeiros temos em Bicas? E onde terminou essa primeira fase da ferrovia, que foi inaugurada em 1879, e no ano seguinte ela deu sequência para São João Nepomuceno. Bicas, terra de encantos e outros cantos que entoamos com os nossos uais, regado o tempo todo pelo suor do trabalho desse povo incansável demais. Seu leito acolheu e alimentou tantos irmãos que desfrutaram suas graças, misturaram suas raças, fazendo o nosso povo crescer. Centenário de conquistas, guerreiros idealistas juntos na construção de um futuro rebuscado no passado, ao som de apitos e do gado fazendo evolução. De uma história escrita nas linhas do trem de ferro, montanhas, locomotivas, o povo na estação, marco que traz lembranças do início e das andanças guardadas no coração. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, esse povo que te ama, que nasceu, aqui cresceu e quer crescer muito mais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, de geração em geração, entoando a canção que não te esquece jamais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, esse povo que te ama, que nasceu, aqui cresceu e quer crescer muito mais. Bicas, menina, moça da zona da mata de Minas Gerais, de geração em geração, entoando a canção que não te esquece jamais.